E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês mais detalhes sobre esse SUV da Lifan, o X60. Esse veículo tem motorização 1.8 herdada do Toyota Corolla e usa câmbio manual. E aí, será que vale a pena ter uma dessas na garagem? Acompanhe nosso vídeo! Iniciando pela parte externa, bom pessoal, uma coisa que chama a atenção é o tamanho dela, tá? É bastante grande se comparada aos principais concorrentes na época, que eram então o Renault Duster, a própria Tigo, algumas versões aí da Ford EcoSport com um pouco mais de equipamentos, né? Também eram encontradas mais ou menos nessa faixa de preço. Aproveitando, pessoal, eu vou deixar para vocês alguns slidezinhos que eu acabei fazendo mostrando as principais versões, tá? Tá aparecendo para vocês então as versões de 2013 a 2015, finalzinho de 2015 então passou pelo primeiro facelift, né? Tentei destacar para vocês também as principais mudanças. De 2015 a 2017 também ela passou por mais uma reestilização até as últimas versões em 2019, que também estão aparecendo na tela de vocês. Tentei deixar também os preços médios de mercado para essa X60, beleza? Então, pessoal, mostrando para vocês mais detalhes aqui, algumas coisas que eu gostei bastante, tá? O atual dono dessa X60 acabou colocando esse tipo de quebra-mato, essa proteçãozinha aqui na frente. Na minha opinião, aumentou um pouco o tamanho do frontal dela aqui. Gostei bastante. E um acessório que eu não tenho certeza se é original, são esses estribos laterais aqui, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não. Na minha opinião, aumentou um pouquinho o tamanho dela nas laterais, tá? Gostei bastante. Essa aqui é a versão VIP, então ela usa rodas e pneus aí de aro 18, tá? Existem vantagens e existem desvantagens de um aro 18 dentro da cidade, tá? Se você mora num lugar como eu aqui, por exemplo, olha só, que nós temos asfalto em boa parte da cidade mesmo, da onde a gente vai rodar, tudo bem, não temos maiores problemas. E para rodovia, pneus de aro maior são sempre bem-vindos, tá? Agora, se você anda em alguma cidade, digamos assim, ou algum lugar que tem muita estrada de terra, paralelepípedo e etc., isso pode ser um problema, tá? Porque um pneu aro 18 tem um perfil um pouco mais fino nesse caso aqui, então ele acaba não respondendo muito bem a pisos irregulares, tá? Porém, se você vai usar mais em cidade, em rodovia mesmo, não tem maiores problemas, tá? Falando nisso, pessoal, a X60 sempre tem duas versões, tá? A Talent, que ela é um pouco mais, digamos assim, mais simples, né? E a VIP, que no caso é essa que eu tô mostrando para vocês. Uma das características da Talent é sempre vir com pneus de aro menor, que geralmente são 17. Como a gente sempre faz, mostrando para vocês detalhes de acabamento aqui da parte interna, questão de forros de porta e etc. dessa caminhonete aqui. Bom, pessoal, nós temos já um tipo de couro com acabamento soft touch nas portas, tá? O que é sempre uma boa notícia. O kit dignidade está presente, né? Temos aqui vidros elétricos para todos os ocupantes, não só para quem vai na frente, tá? Mais uma vez falando para vocês, espaço interno é gigante, tá? Apesar de eu estar carregando um monte de bugigangas aqui dentro, vocês podem ver que, apesar do banco estar regulado para duas pessoas grandes lá na frente, a gente tem muito espaço aqui na parte interna, tá? E vou tentar mostrar rapidamente aqui mais alguns detalhes interior. Olha só, pessoal, eu gostei bastante do design aqui dessa parte interna dessa caminhonete. Gostei bastante da parte de acabamento, tá? Apesar de, nessa grande área do painel aqui, termos plástico, né? É um plástico duro, não é soft touch aqui, mas ao menos o design me agradou bastante. E a questão do espaço interno mesmo, pessoal. Falar para vocês que nessa faixa de preço, dificilmente você vai conseguir encontrar uma caminhonete com espaço interno maior que esta aqui. Mostrando então para vocês mais detalhes aqui da parte interna, enquanto a gente fala também de equipamentos e características desse modelo aqui. Bom, pessoal, ela é bastante completa, como era de se esperar. Temos direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos para todo mundo, retrovisores também com acionamento elétrico, os faróis têm regulagem de altura também. Outra coisa que geralmente as versões VIP te entregam é o teto solar, o que é sempre bem-vindo, eu pelo menos gosto bastante, ajuda até nessa questão de iluminação, né? Olha só como as imagens aqui dentro ficam bonitas. Falo para vocês que se você mora numa região que não tem um sol tão forte, daqui a pouco de perto de 40 graus aí
durante todo o ano praticamente, né? Nós aqui no sul geralmente passamos por um clima um pouco mais frio. Ter um teto solar e deixar ele aberto praticamente todo dia, praticamente durante todo o percurso aí, é bem bacana. Questão de visibilidade, gostei bastante. Também a área envidraçada dela é enorme, olha só. Você consegue literalmente enxergar tudo que está passando no seu entorno. Os espelhos retrovisores grandes ajudam também nessa tarefa, tá? Nem tudo são flores aqui dentro, pessoal. Nós temos alguns pequenos problemas, digamos assim. Essa unidade aqui tem praticamente 80 mil quilômetros, tá? 2016, você já pode observar um pouco de desgaste na parte de cima do volante, tá? Não temos maiores barulhos de plástico, inclusive. Mas alguns acabamentos, como por exemplo, esse acabamentozinho aqui no entorno do câmbio, olha só, da coifazinha de câmbio, tá se soltando, tá? E outra coisa que as versões com teto solar têm, é um defeito comum que eu pude observar, é o seguinte, pessoal, em altas velocidades, um pouco mais de 100 km por hora, se o teto solar não tiver completamente fechado, ele faz um pouquinho de barulho, um barulhinho de vento, como se fosse uma janela parcialmente aberta, tá? Isso pode incomodar alguns, então é questão de conferir se o teto solar está fechado corretamente, né? Tá bem lacradinho ali no lugar. Se não, quando você for para uma rodovia pegar daqui a pouco um pouco mais de velocidade, essa parte do teto solar pode começar a fazer um pouquinho de barulho. Mostrando para vocês mais alguns detalhes aqui da parte interna. Bom, pessoal, esse painel aqui, ele mistura medidores analógicos com esse medidorzinho digital para velocidade, tá? Não sou exatamente fã dessa configuração, né? De minha parte, se eu pudesse escolher, eu gostaria que todos os medidores fossem analógicos, pelo simples fato que medidor digital, olha só, durante o dia não é muito bacana de se visualizar, tá? E não adianta fazer essa regulagem aqui de intensidade, porque praticamente não muda. Muda alguma coisa, mas não é grande coisa não, tá? Então fica bem ruim de ver durante o dia, não gostei, tá? Em contrapartida, pessoal, algumas coisas que eu gostei bastante aqui é essa questão dessa centralzinha multimídia, ela funciona muito bem, tá? E a questão de entradas aí para pendrive, por exemplo, ela fica do ladinho aqui do câmbio, tá? Nesse AUX USB, basta você plugar o seu pendrivezinho e rapidamente ele acaba fazendo a leitura. E olha só, até vou baixar aqui para não pegar alguma coisa de direito autoral aqui, graças às músicas que podem eventualmente tocar, né? Mas assim, pessoal, gostei bastante, o funcionamento é bastante interessante. Os controlezinhos aqui também no volante funcionam perfeitamente. Volume, questão de mute, mudar a faixa e mudar também a questão aqui de qual entrada está selecionada no momento, né? Se rádio, a entrada auxiliar, USB, Bluetooth, etc. Gostei bastante dessa centralzinha multimídia da Lifan. Mas, falando ainda sobre central multimídia, nem tudo são flores, tá? Porque o computador de bordo dessa Lifan X60 funciona em conjunto com o GPS. Olha só que diferente, né? E qual é o problema, pessoal? Se você fizer uma atualização, ou melhor, se você fizer um upgrade, sair do programa de GPS original e mudar para por exemplo, aqui estão usando um iGo, por exemplo, você acaba perdendo esse computador de bordo, já que o computador de bordo funciona em conjunto com o programinha de GPS original, tá? Isso não é uma notícia boa. Tá? Se alguém que estiver assistindo esse vídeo tiver uma solução para esse probleminha, por favor, deixe nos comentários. Mas até onde eu pude pesquisar e até onde eu pude testar aqui na prática, se você mudar o programa de GPS, você perde o computador de bordo. Chegando numa parte do vídeo que a gente mostra para vocês números de consumo e ela em ação, aqui andando com ela nesses últimos dias, né? Consumo de combustível, pessoal, rodovia, mais ou menos aí 80 km por hora, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pezinho lá em cima, quinta marcha, ar-condicionado desligado, 14,5 km por litro de média, o que é um número de consumo, o que são números de consumo muito bons, se você considerar um SUV ou um crossover aí de quase 1.300 quilos, tá? Outra proeza que o pessoal da Lifan conseguiu foi fazer 9,5, 10 km por litro dentro da cidade. Por quê, pessoal? Esse motor 1.8 VVT, ele é apenas gasolina, tá? Ele não é etanol. Como ele é apenas gasolina, a injeção eletrônica ela é otimizada para utilizar somente esse combustível, tá? Então ele foi configurado para extrair o máximo de desempenho e o menor consumo possível para essa configuração somente gasolina. São números de consumo muito bons, se você considerar aí um
um veículo com 1.300 quilos com motor 1.8. Também uma coisa que ajuda bastante, lógico, além do pé direito do motorista, né, é o uso desse câmbio manual, que acaba reduzindo significativamente o consumo numa comparação direta com a mesma X60 com aquele câmbio CVT. Mostrando então para vocês mais detalhes da parte de motorização desse X60. Bom, pessoal, debaixo do capô temos um motor já conhecido da gente, né? Se você olhar atentamente aqui, rapidamente você vai poder identificar. Esse é um motor 1.8 VVT do Toyota Corolla, tá? Corolla de 2003 a finalzinho de 2008 usa exatamente esse mesmo motor, tá? Vantagens dessa motorização: bastante forte, bastante econômica, tá? Por incrível que parível, temos aqui um veículo com 1.300 quilos, com motorização 1.8, que quando com câmbio manual faz praticamente 10 km por litro dentro da cidade, o que é uma média de consumo muito boa, tá? Eu tenho uma teoria, pessoal, relacionada aí ao tipo de combustível, tá? Como ele não é flex, ele é apenas gasolina, ele é otimizado para esse combustível, isso acaba ajudando bastante nessa parte de consumo de combustível, tá? Nem tudo são flores, pessoal, apesar da gente ter essa manta aqui que segura boa parte do ruído, o ruído interno, principalmente velocidades acima de 100, 110 km por hora, acaba passando bastante para dentro da cabine, tá? Isso acaba sendo um ponto negativo. Pontos positivos: questão de consumo, tá? E disponibilidade de peças. Vou tentar fazer mais uma tomada aqui na lateral, olha só. Radiador é o mesmo também do Toyota Corolla 2003 a 2008. Temos vários componentezinhos aqui que, quando precisam ser substituídos, a gente encontra praticamente em qualquer lugar, graças a essa compatibilidade aí com o Toyota Corolla desses anos. Então, pessoal, finalizando esse vídeo aqui, para não me estender demais, não deixar esse vídeo longo demais, tá? A X60 tem alguns problemas, tá? E é sobre esses problemas que eu vou falar agora para vocês, antes de dizer se vale a pena a compra ou não, tá? Algumas versões que tem câmbio manual, tá? E que o acionamento desse ré, ele é feito com a alavanca na posição para trás, digamos assim. Para exemplificar para vocês, o ré atrás da quinta marcha, tá? Não sei se vocês conseguiram me entender. Algumas dessas X60 apresentaram problemas no câmbio manual, tá? Foi feita uma atualização. Essa aqui, por exemplo, 2016, o ré ele já é do lado da primeira, lá na frente. Ela já não tem esse problema de câmbio, tá? Mas mais de 80% dos proprietários da X60 com câmbio CVT acabam informando problemas, tá? Falta de força, patina, cheiro que parece embreagem quando você tenta subir alguma subida mais íngreme. Então tem vários vídeos na internet, e talvez mais adiante a gente vá fazer um também mostrando como se faz o swap, a troca então do câmbio CVT para um câmbio manual de Toyota Corolla, né? Então esse talvez seja o calcanhar de Aquiles, tá? Se você está pensando em comprar uma X60, eu, Daniel, não recomendo que você compre uma X60 com câmbio CVT. Inclusive, pessoal, arrumei uma briga num dos grupos de WhatsApp aí. Eu acabei entrando alguns dias atrás, tentei trocar umas ideias com alguns membros, alguns foram bem receptivos e foram bem legais, assim, trocaram umas ideias interessantes com a gente, né? Enquanto um dos administradores, que acho que é dono de uma X60 CVT, ficou com medinho, talvez, que eu fosse falar mal do câmbio, e acabou me removendo do grupo. Mas de qualquer forma, pessoal, para não me estender demais, não trazer essa treta para cá, nossa opinião sobre esse veículo. Bom, pessoal, se você encontrar uma em bom estado de conservação, tá? Que o câmbio manual já tenha passado por essa atualização, ou seja, que o ré seja do lado da primeira marcha, pode ser uma compra bastante interessante. Isso abre margem aí para, se você encontrar uma com câmbio CVT e quiser muito comprar uma dessas, abre margem para um tipo de negociação aí com o vendedor, tá? Porque são bem conhecidos os problemas nesse câmbio CVT e eventualmente boa parte dos proprietários vai ter que fazer um swap para câmbio manual, tá? Então, se você encontrar uma em bom estado de conservação, nessas características, aliás, com essas características que eu falei para vocês, pode ser uma compra interessante, um veículo barato, que te entrega muito espaço interno, bons equipamentos também, peca um pouco na questão aí de alguns probleminhas crônicos, como essa questão do câmbio, tá? Mas se você encontrar uma em bom estado, com um preço razoável, aí pode ser uma compra interessante. Beleza, pessoal? Como sempre falo para você, se você tem uma opinião diferente, quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão também, deixe seu comentário, beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!